A gente teve até um grande trunfo recentemente, né? A HBO fez um documentário de Santos Dumont, foi o primeiro documentário de Santos Dumont. E ela trabalhou bem uma história dele na época dos acontecimentos, quando ele voou. O documentário que eu quero fazer envolve desde a juventude dele e, inclusive, emplacar nessa coisa que tem entre os irmãos Wright e Santos Dumont, que pouca Perfeito. gente sabe. E tem bons youtubers aí na internet que patinam quando entram nessa parte. Você vê que a história... Ele pegou uma história que está lá do Wikipédia e não foi nos documentos. Quais são os principais erros que a galera comete quando vai Não, falar sobre o o assunto? principal erro é o erro que é muito fácil cair e eu até entendo o porquê. Tem um museu que é considerado o principal museu aeronáutico e aeroespacial do mundo e fica nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, como um bom marketing que eles têm e tudo mais, investimentos, eles falam, olha, quem inventou o avião foram os irmãos Wright. E a prova é uma foto de 1903. E aí você fica meio rendido, né? Porque, poxa, é um museu respeitado e tudo mais. Santos Dumont voou em 1906, 3 anos depois. Então, as pessoas geralmente param por ali. Acaba aí. O que eu fiz nas pesquisas é resgatar materiais históricos da época. E nos materiais históricos da época não existe história de irmãos Wright em 1903. O que existe é o voo de Santos Dumont em 1906. Ele foi considerado, na época dos acontecimentos, o pioneiro. Pioneiro, sim. Aí você vai trabalhando esses documentos históricos e descobre que em 1948, olha, muitos anos depois dos acontecimentos, muitos anos depois, 45 anos depois. praticamente 45 anos, faleceu o último irmão Wright, eles resolveram fazer uma homenagem. E nessa homenagem, colocaram um avião deles lá nesse museu, que está lá até hoje, que é o Smithsonian. E nessa homenagem eles falaram assim, olha, existem fotos que podem ser de 1903. Podem ser. Mas esse podem ser foi sumindo gradativamente a partir do momento discurso. O podem ser... que o avião tá sumiu, lá, né? a foto tá lá e você vê, e aí é trabalho de escola, é estrangeiro, são profissionais que vivenciam aquilo lá, né? Acabam emergindo naquela coisa, 1903, e aí simplesmente esquecem de Santos Dumont e esquecem que é uma história que foi materializada muitos anos depois. Sim. Né? Então, é mais ou menos assim. No livro O Que Eu Vi, O Que Nós Veremos, escrito pelo próprio Santos Dumont, e isso que é legal, você pegar os documentos da época, ele já fala no livro que, poxa, existia um concurso para quem inventasse o avião. Chamaram pessoas no mundo inteiro que diziam que tinham inventado o avião. E esse concurso ficou aberto durante 3 anos. Eu desenvolvi o avião, passei por todos os problemas, os desafios, que é bater em árvore, cair, sofrer acidentes, né? E tudo mais com os dirigíveis, até conseguir transformar isso, né? Desenvolver e aprimorar para chegar no avião como a gente conhece. Porque naquela época ninguém imaginava como é que você vai construir algo de ferro e aço que vai levitar. Isso é mágica, não pode, é impossível. E ele trabalhou incansavelmente nessa ideia, foi lá no concurso, tentaram sabotar o avião dele, serraram a roda na hora que ele foi deslizar para voar. A roda saiu e ele viu que ele foi sabotado, porque o concurso aconteceu em Paris e queriam um francês para ganhar o concurso. Ele foi lá, falou, não, eu vou voltar, vou arrumar o pneu e tudo mais. Decolou e provou para o mundo e ganhou o concurso. E aí o Aeroclube da França, não satisfeito, que um brasileiro tinha ganhado o concurso, falou assim, olha, você tem que voar não 25 metros, tem que voar 100 metros para provar que o seu avião é bom. E aí ele foi, de novo, com 14 bis, e voou 220 metros. Muito mais do que tinham pedido. E Santos Dumont foi o cara mais conhecido naquela época, porque justamente ele era o cara que tinha iniciado a navegação aérea. E aí, esse ano do concurso, qual foi? Isso foi tem em registro? 1906. O ano do concurso. Exatamente. Que ele conseguiu voar. Exatamente. Beleza. Nesse ano, mais alguém nesse concurso ganhou? Tinha? Não.
Depois de Santos Dumont, aí teve um terceiro concurso para voar 1.000 metros. Então, aí você vê como é Aí louco. foram outras pessoas ganhando. Você vê como é louco, porque assim, se, em tese, já havia em 1903 o que estão dizendo que havia, por que havia um concurso aberto para alguém inventar o avião? Por que iam ficar batendo a cabeça para inventar uma coisa que já tinha sido inventada? É a mesma coisa de hoje abrirem um concurso para inventar o controle remoto. Vamos ver quem inventa. Inventar o aí carro. Aí eu tô aqui inventando uma coisa que já foi feita. Não faria assim. Só para ter uma ideia, Cris, olha, quando a França criou esse concurso em 1903 para alguém voar, e Santos Dumont só voou em 1906, e tinham romenos que diziam que voavam, russos, já tinham ingleses, Mas os era próprios franceses. catapulta. Todos diziam que voavam, mas quando chegava no concurso, mostra. Aí ninguém mostrava, né? Mas eles diziam que voavam. Santos Dumont foi lá no concurso E mostrou. com público, com imprensa. Voou 220 Porque era muito complicado você dizer eu vou voar, e aí tá lá. Imagina, imprensa do mundo inteiro. Sim. É um concurso, tem juízes e tudo mais. Você corre o risco de jogar tua moral lá embaixo. E Santos Dumont teve essa coragem. Ele foi lá e mostrou. Fez. E nos Estados Unidos, eles criaram um concurso paralelamente ao da França, em 1904. Ou seja, um ano depois do concurso que foi criado na França. E aí esperava-se que os irmãos Wright voassem, porque os irmãos Wright também diziam que voavam, e eles nunca mostraram o invento deles. Só tem uma foto deles com um avião. Então, e essa foto é uma foto atribuída a 1903. Sim. Ninguém sabe se é de 1903. E é uma foto no chão. É uma foto a 2 palmos do chão. Nem dá para sequer saber que se é um voo, se é um pulo, ou se bateu um vento e levantou, né, e tudo mais, sem contar que era catapulta. E a data que tá incerta. E para encerrar, o primeiro voo público deles foi em 1908, 2 anos depois de Santos Dumont. Ou seja, mesmo supondo que eles tivessem voado em 1903, porque eles esperaram 5 até anos. 1908 para mostrar para o mundo. Então, Eu sou muito foda, mas depois eu mostro. Não. Quem voou primeiro, voou. Exatamente. Publicamente e pronto. Então, Voa pequena galinha. É, voa pequena galinha. mais ou Santos menos. Dumont foi uma pequena galinha. Ele foi o cara. E aí, em 1908 já tinha muita gente voando. Sim. Então, nesse livro que eu vi o que nós veremos, Santos Então Dumont talvez escreve, os irmãos não tenham sido nem o 10º a voar. Sim. Porque depois que ele voou, muita gente voou. já tinha muita e- gente é. voando. Então, nesse livro ele fala assim, olha, o que diria, por exemplo, Nikola Tesla ou qualquer outro inventor, depois que tivesse trabalhado incansavelmente na invenção da lâmpada elétrica, né, até chegar ao filamento correto para desenvolver a luz, se depois que ele criasse a luz com uma lâmpada, 2 anos depois aparecesse um cara com uma outra lâmpada dizendo assim, olha, eu inventei muito antes de você. É. Não tem Então, prova, amor. Exato. Foi mais ou menos isso que o Dumont escreveu. Quando eu li isso no livro, eu falei, pô, tá aí, o cara foi injustiçado e ninguém fala nisso. É. E o próprio brasileiro deixa cair no esquecimento. A gente trabalha muito mal a nossa história. Sim. Essa que é a verdade, né? Então, e aí eu percebi que existia uma oportunidade de falar mais sobre esse assunto, discutir, abrir para a sociedade. E graças ao Ciência Sem Fim, ao Flow, a vocês que eu estou tendo a oportunidade aqui, esse debate está sendo mais construído agora. Eu já estou vendo gente defendendo essas ideias em outros vídeos antigos que estão lá no YouTube. E não é nem uma coisa assim de pode ser ou pode não ser. É Esse matemático. fato. É matemático, fato. porque é só você pensar assim, por que alguém abriria um concurso para uma coisa que já existe? É. Ponto. É muito fácil o cara falar, aí já pra tinha mim, inventado. É. Sim. Eu inventei e guardei pra mim, É. tá? Sim. Eu também inventei o celular, muito antes de eu nascer, tá? E é legal. E é legal porque se você pegar... Por isso que é bacana pegar os relatos antigos, porque isso é a época dos acontecimentos. Ali estão as verdades, né? O Santos Dumont fala, nem existia motor em 1903 capaz de ter potência de levantar o avião dos irmãos Wright. Aham. Né? E o avião... aí está um outro mistério. Quando você pergunta no próprio Smithsonian qual é o motor do avião dos irmãos Wright de 1903, mistério. Porque era secreto, ninguém viu, então só eles que manejavam, eles que tinham. O motor que eles voaram em 1908 é um motor da mesma marca que Santos Dumont voou Esperaram em ele voar. 1906. Então, assim, quer dizer que eles voaram em 1903 com motor secreto, mas
2 anos depois de Santos Dumont, eles foram lá para a Europa comprar um motor para poder pôr no avião dele. Nada faz sentido. Tem muita incoerência na Nada história, faz né? sentido.